Pessoal, seguindo aí, tá? A gente tem aqui agora, ó, regra de 3 composta, tá? Regra de 3 composta. Eu vou inverter aqui o material que eu mesmo fiz aqui agora, né? Eu vou inverter. Eu vou passar primeiro o exemplo, esse segundo exemplo aqui, que ele é mais fácil, tá? E aí depois eu volto pro primeiro, tá? Então, ó, regra de 3 composta, o que que acontece, né? É uma regra de 3 em que você tem mais, tá? De 2 grandezas, né? Na verdade, você tem 3 ou mais grandezas, tá? Então, poderiam ser 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas, 6 grandezas. Já é muito exagero isso, né? Mas poderia, tá? Então, na regra de 3 composta, você tem 3 grandezas ou mais. Se você tem só 2 grandezas, você tem a regra de 3 simples, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, quer dizer, vamos fazer aqui, prestar atenção aí nesse exemplo aqui, exemplo 2 aqui, tá? O 1, como eu falei, ele é mais difícil do que o... Quer dizer, eu acho o 1 um pouco mais complicado do que esse 2 aqui, tá? Vou fazer esse 2 primeiro. Então, aqui, vamos ler aqui. Para alimentar 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 quilos de farelo, tá? Não sei se isso é verdade ou não importa. O que importa é o dado que está aqui, tá? Então, ó, para alimentar 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 quilos de farelo. Então, aqui a gente já tem aí 3 grandezas, tá? Quais são as 3 grandezas? O número de porcos, tá? Vamos montar a tabela, então. Ó, temos aqui o número de porcos. Alguns autores gostam de colocar o que tem X no meio. Eu coloco em qualquer lugar, mas vamos lá, né? Vamos colocar aqui na beirada mesmo, tá? Vou colocar na ordem que apareceu aqui, tá? Número de porcos, tá? É a primeira grandeza aí, tá? Primeira grandeza. Então, para alimentar 12 porcos durante 20 dias, então aqui é o tempo, é o prazo aí, tá? Em dias, tá? Vamos colocar aí o prazo, o tempo, tá? Em dias, tá? Que é contado aí em dias. E, por último aqui, ó, são necessários 400 quilos de farelo, ou seja, a quantidade de farelo em quilogramas aí, tá? Né? O quanto de farelo seria necessário aí para alimentar esses porcos, tá? Então a gente tem a tabela aí, mas repara que eu nem vou ler a pergunta, tá? Nem vou ler aí. Pode ser que tenha alguma pegadinha aqui e tal, mas só que nem precisa, tá? Vamos lá então, ó. Então vamos analisar aqui, ó, número de porcos, o tempo aí de alimentação, o prazo de alimentação, né? E a quantidade de farelo necessária para alimentar esses porcos aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu... aqui a regra de 3 tem uma particularidade. Você vai analisar as grandezas, tá? Você pode começar, analisa essa com essa e depois essa com essa. Aí fechou o ciclo, tá? Aí fechou o ciclo, você monta a sua equação. Então, mas poderia inverter aqui as colunas, tá? E às vezes invertendo fica mais fácil ou mais difícil. Tem isso também, tá? Às vezes se você tiver muito difícil de analisar nessa posição, você pode trocar a posição, porque às vezes melhora, tá? Mas eu vou colocar nessa posição aqui. Porcos, prazo e quilos de farelo aí, né? Quantidade de farelo. Então, mas quando você analisa, vamos supor, porcos e o prazo aqui, o que você considera as grandezas que ficam de fora? Você considera que elas possuem uma quantidade fixa, tá? Isso é super importante. Aí, o restante fica fixo, né? O que se chama lá na economia, lá, né? Tudo mais constante, né? Ceteris paribus lá, né? Então, é o seguinte, ó. Vamos considerar, sempre aumenta. Eu sempre pergunto aumento, né? Então, assim, ó, se eu dobro o número de porcos, tá? Com a mesma quantidade de farelo, isso é importante, ó. Se eu dobro o número de porcos com a mesma quantidade de farelo, o prazo, o tempo que eu vou conseguir, o número de dias que eu vou conseguir alimentar esses porcos, aumenta ou diminui? Cai pela metade, né? Cai pela metade. Porque se eu tenho a mesma quantidade de farelo e aí eu dobro o número de porcos, o prazo, o número de dias que eu vou alimentar, cai pela metade, tá? Sem número isso, não precisa colocar número aí, é só analisar assim, tá?
Então aqui, ó, essas duas grandezas aqui, ó, número de porcos e prazo, eu sei que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Eu sei que aqui eu vou ter que multiplicar como? Em linha, tá? Aqui eu vou ter que multiplicar em linha. Já sei disso. Posso colocar a linha do meio aqui, ó? Eu já sei que aqui eu vou ter que multiplicar em linha. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais, tá? Agora falta analisar aqui. Então, para analisar aqui, o que eu faço aqui, ó? Eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Eu digo aqui, se eu aumento o número de dias que eu quero alimentar os porcos, se eu dobro o número de dias que eu quero alimentar os porcos, com a mesma quantidade de porcos, a quantidade de farelo vai dobrar ou vai cair pela metade? Tá? Agora o farelo está variando. O que está fixo? Porco. A quantidade de porco está fixo, tá? Não muda. Então, o que está variando aqui? Ó? O que está variando? O prazo. Eu estou dobrando o prazo. Estou dobrando o número de dias. Número de porcos fixo. Então, a quantidade de farelo vai dobrar ou vai cair pela metade? A quantidade de quilos de farelo vai dobrar, tá? Vai dobrar, vai aumentar, ou seja, vai ter que comprar, né? Vai ter que adquirir mais farelo, porque a mesma quantidade de porcos, se você dobra o tempo, a quantidade de farelo também dobra, tá? Também dobra. Então aqui o prazo, o tempo em dias com a quantidade de farelo em quilogramas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então aqui a multiplicação é em cruz, tá? É em cruz aqui da minha tabela. Agora eu vou colocar os números aí e vou fazer a conta. Então, são 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 quilos de farelo. Quantos porcos, não sei, é X, podem ser alimentados com 600 quilos de farelo durante 24 dias aí, ó, 24 dias. Agora, como que eu obtenho a minha equação? Seguindo a seta. Seguindo a seta. Então, eu pego aqui a seta que tem o x primeiro, para ficar do lado esquerdo, tá? Então, vai ficar x vezes 24 vezes 400, ó. X vezes 24 vezes 400. Segue a seta. X vezes 24 vezes 400. Igual 12 vezes 20 vezes 600. 12 vezes 20 vezes 600. Beleza? E agora é só fazer a conta, né? Só fazer a conta. Aí, pode cancelar zero, quem gosta de cancelar zero, tá? Pode já sair simplificando, pode multiplicar, pode usar calculadora, só não pode errar na conta, né? Que aí fica feio. Então, ó, 24 vezes 400, 24 vezes 400 dá 9.600 x, tá? Do outro lado ali, o que eu tenho? 12 vezes 20 vezes 600, o que dá 144 mil, certo? Então, o meu x é igual a 144 mil dividido por 9.600. Isso dá 15. Isso vai me dar x igual a 15. 15 o quê? 15 porcos, ó. 15 porcos, tá? Já tinha até escrito aqui, ó. Resposta: podem ser alimentados 15 porcos. Aí, nesse caso. Certo, pessoal? Tranquilo? Qualquer pergunta aí, quer dizer, qualquer dúvida aí, pode perguntar. Não carrega a dúvida não, hein?